Tranquilo? Então hoje mais um review aqui de uma obra que é quintessencial para os quadrinhos e por incrível que pareça, quando eu falo no curso, muitos alunos não ouviram falar, ou ouviram falar e não leram, ou viram aquela adaptação depois que saiu em desenho animado. Então hoje eu vou falar dessa edição da Panini aqui, que é a edição de capa dura, que faz a compilação da primeira e da segunda parte do Cavaleiro das Trevas. A primeira parte saiu em 85, né? Os autores são Frank Miller, Klaus Janson e Lynn Varley, que faz as cores, na época da esposa do Frank Miller. A primeira parte do Cavaleiro das Trevas, que por mim deveria ser a única, enquanto eu vou falando, eu vou folheando aqui a obra para vocês darem uma olhada, é excelente. Em termos de ritmo, de narrativa, é uma das melhores já feitas, na minha opinião. É uma história que começa no futuro, não é no presente, no futuro do Batman. Ele está aposentado, todos os outros personagens, todos os heróis da Liga da Justiça também se afastaram. E é um mundo caótico, lembra um pouco o mundo do Blade Runner, muita poluição, sujeira. E ele nos situa no começo da história com uma onda de calor que assola Gotham City de uma maneira muito legal. Assim, é uma das primeiras histórias que eu lembro que te passa a sensação térmica. Eu até hoje não lembro de ter visto uma história que fala do calor assim de uma maneira tão legal. E o Bruce está afastado por uma série de motivos políticos, enfim. E ele sente aquela necessidade. Na verdade, aqui o que o Frank Miller passa é que ele não é o Bruce Wayne, ele é o Batman e se disfarça de Bruce Wayne. Ele não é o Bruce Wayne que se disfarça de Batman. Quando uma onda de uma frente fria chega na cidade, parece que é o sinal para o Batman se libertar e enfrentar toda essa violência que está acontecendo na cidade. Ele vem de uma maneira, ele vem em flashes assim, começa a aparecer só pedacinhos, né? Na hora que ele volta, a gente vê assim partes, o todo não é mostrado, e ele já começa a enfrentar aqui o crime na cidade, né? Bem legal. O Frank Miller introduz também nesse quadrinho essa narrativa em forma de tela de televisão, que foi repetida à exaustão por outros autores depois. Inclusive foi adaptado para o cinema no primeiro Robocop, primeira versão, essa programação de televisão que fica entremeando a narrativa. Aí o Batman visto pela primeira vez um plano inteiro aqui. Essa narrativa também é usada depois no Robocop. Inclusive, Frank Miller depois é convidado para fazer o roteiro da segunda edição, da segunda versão, a parte 2 do Robocop. E faz uma coisa meio Cavaleiro das Trevas. Tá? Então aqui aí o Batman, na primeira edição ele enfrenta duas caras bem mais malvado, maléfico. E ele já vai dando pistas que o Coringa também vai voltar. A edição da Panini é muito caprichada, para quem não teve a oportunidade de comprar na época as edições separadas. A edição é muito boa. A arte do Frank Miller nessa edição, né, nessa série, está muito legal. Ele já começa a fazer uma coisa mais estilizada e mais voltada, um pouco cartunesca, mas ainda assim muito legal. As cores da Lynn Varley são excelentes. Eu não sei exatamente precisar para vocês o que ela usou, que material usou, mas me parece um pouco de guache, um pouco de pastel. As cores na época não eram digitais, é tudo aqui, tudo manual, tudo feito com material tradicional. E a arte final do Klaus Janson está excelente também. Casa perfeitamente, eles formam o conjunto das partes é melhor do que os dois individualmente. A edição da Panini é muito bacana. Eu senti falta assim das capas originais, não tem. Só tem umas artes que o Frank Miller fez depois. Olha o Batmóvel aqui, que acaba influenciando outras coisas, inclusive eu até trouxe aqui. E essa obra aqui acaba influenciando coisas como esse jogo, né? Influenciando coisas como esse filme do Tim Burton, a versão gótica do Batman, negra, pesada, a continuação também, e até chegar na trilogia do Christopher Nolan, que tem muito aquela cena onde os pais do Batman são assassinados e as pérolas da mãe do Bruce Wayne caem no chão, que tem aqui. Aquela cena, essa sequência aqui, e ela acabou sendo incorporada. Toda vez que você fala da origem do Batman, você acaba lembrando dessa sequência que o Frank Miller
coloca aqui. Narrativa primorosa, excelente. As páginas são divididas em bastante quadros. Ele introduz essa câmera lenta aqui que, olha só, não é uma coisa convencional dos quadrinhos. Enfim, muito legal, a narrativa muito boa. Hoje eu reli, senti um pouco assim, um Batman um pouco mais fascista, de direita, vamos dizer assim. O Frank Miller assume essa posição de direita bem fortemente, assim. Inclusive ele faz uma obra depois que seria Batman contra a Al-Qaeda, ele acaba mudando para a DC Comics não concordou. E eu acabei lendo essa HQ assim porque eu comprei uma, veio trocada. Essa eu li, realmente é muito ruim. O argumento é horroroso e a arte é péssima. Então, aí o Frank Miller faz essas artes aqui para essa edição. Essa edição capa dura que a Panini lançou. Bom, então, essa primeira parte, aí legal, folheando aqui eu tô vendo, o Superman é um único personagem que continua nativo assim, e acaba virando um funcionário, na verdade, do governo, na época que o presidente é o Reagan ainda, ou uma versão do Reagan, e ele acaba, aqui, olha essa cena que legal, intervindo assim, tá acontecendo uma crise, tipo a crise dos mísseis de Cuba. Aqui tem o país, na época ainda a União Soviética, né, era o inimigo dos Estados Unidos, assim, um grande inimigo da ficção. E aí aqui está prestes a acontecer uma guerra nuclear. E o Superman intervém, e enquanto isso o Batman atuando em Gotham City. Eu não vou falar com mais detalhes não, para quem não leu não dá spoiler. E tem uma cena de luta agora, vai ter esse filme, né, Batman versus Superman, e isso também começou aqui, né? Como é que, aí todo mundo, pô, Batman versus Superman, impossível. Mas o Batman aqui é tão bem bolado, tão legal, que fica verossímil a luta do Batman versus Superman. Umas cenas aqui. Depois do comentário eu vou colocar umas fotos da obra, tá? Pra vocês olharem com mais de perto. O Batman kicking his ass, man. E aí você vê, pô, no filme não é tão impossível que o Batman vença o Superman. Bom, essa primeira parte é a que vale, tá? O livro também traz a parte 2, que foi lançada em 91 e que, em minha opinião, não deveria ter sido lançada. A história é muito ruim, as ilustrações são péssimas, parece que todo mundo fez aquilo assim para ganhar uma grana e não tem muita... A Lynn Varley, que volta para as cores, parece que trabalha aqui já no Photoshop. Sabe quando a pessoa acabou de ser apresentada no Photoshop e quer usar todos os truques possíveis? Tudo que o Photoshop oferece, filtros, efeitos, ela usa de tudo e mais um pouco. E dá um resultado over, assim, bem ruim. Essa história aqui não é muito do Batman, é uma história mais dos heróis voltando à ativa. Mas a narrativa é confusa, você não fica bem ciente do qual é o antagonista aqui. Os caras ficam andando para cima e para baixo. Tem umas cenas... Olha isso aqui, gente. Oh, meu Deus. Não! Pois é, cara. Tem coisas assim. Quer ver? Uma má vontade eu sinto assim no traço, sabe? Parece que ele queria se livrar logo daquilo. Olha essa cena, meu Deus. Olha isso aqui. Esse efeito horroroso aqui. Caraca, meu irmão. A série inclusive tem mais páginas, mas tem umas cenas assim que... olha a Mulher Maravilha aí que ele faz. Tem umas cenas assim de quadro inteiro, umas splash pages aqui dentro da história. Assim, cara, assim, sabe? Vou me livrar logo disso, cara, acabar logo com isso. Pô, só quero minha grana, me deixa embora. Assim. Páginas com 2 quadros, essas cores berrantes, assim. Enfim, não vale a pena. Quer dizer, vale a pena você ter a edição da Panini, porque você compra aí com preço bem legal. E tem essa parte aqui atrás. Isso vale a pena. São os estudos, sketches do Frank Miller. Vou botar mais perto aqui para vocês poderem ver. Estudos da primeira edição, tem roteiro, tem thumbnail. Então, para quem gosta, quem curte quadrinho, é estudioso de quadrinho, ou tem intenção de se tornar aí autor, ilustrador, roteirista, isso aqui vale a pena. E você não encontra isso separado. Ou seja, você pode comprar, ler a primeira história, pula a segunda, se não tiver saco para ler, e vai direto para os extras. São os extras aqui da edição 1, tá? Ó, bastante sketches, estudo de página,
Isso aqui vale muito a pena. Legal? Bom, é isso aí. Essa é o review desse post. Espero que vocês gostem. E você pesquisando aí na internet, você consegue comprar esse álbum com um preço bem legal. Eu acho que esse aqui eu paguei R$50. E o preço quando lançou era R$70 ou R$80, mas você hoje, fazendo uma garimpagem aí, você consegue com um preço bom. Tá bom? Valeu, espero que tenha curtido aí. Abraço!